Deita aqui, ó. Fica aqui assistindo a aula, ó. Vem, gorducho. Fica aqui, ó. Aí, vai deitar aí. Ó. Quer não? Deixa ele então. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iniciaremos um conteúdo da maior importância, a crise de 29. Na verdade, intitulei esse conteúdo como Crises do Capitalismo. Não falaremos apenas da crise de 29, mas dos seus antecedentes e de uma crise que, na verdade, ocorre antes mesmo da mais conhecida, a crise de 29, e as crises posteriores do sistema capitalista. É hoje um tema de grande importância, justamente porque estamos vivendo a maior crise do sistema capitalista. Ao contrário do que talvez você tenha aprendido, que a crise de 29 foi a principal crise capitalista, sem dúvida alguma, a análise feita hoje é de que a atual crise do sistema capitalista é a pior de todos os tempos. Iremos analisar, então, todo o processo que leva às chamadas crises cíclicas do sistema. Vamos lá? Muito bem. Antes de iniciar, olhem bem para a tela. Temos aí o título que foi justificado, Crises do Capitalismo, uma delimitação cronológica, séculos 19 e 20, é a primeira parte de nossa aula, e uma imagem. Essa é talvez a imagem mais clássica e mais divulgada sobre a crise de 29. É uma imagem que retrata o chamado American Way of Life. Qual o significado dessa expressão na conjuntura que vamos analisar aqui? Temos aí, antes mesmo da nossa aula, vamos fazer essa análise. Temos aí uma família de classe média, que aparece ostentando os símbolos do sistema capitalista, ou um dos principais símbolos, o automóvel, e logo abaixo uma fila de pessoas aparentemente pobres, uma fila de desempregados, na verdade, em uma fila que era uma fila da sopa. Então, analisar essas contradições, de um lado, daquilo que o sistema propaga e de outro lado, aquilo que o sistema de fato produz. Vamos analisar todos esses aspectos. Vamos lá? Analisaremos, em primeiro lugar, os antecedentes das crises capitalistas. Quais são os antecedentes? Eles se encontram diretamente ligados à Revolução Industrial. Temos aí a primeira fase da Revolução Industrial, relembrando, ela vai de 1750 até 1850, caracterizada pelo que denominamos de capitalismo industrial ou capitalismo liberal. A partir de 1850, temos a segunda fase da Revolução Industrial, que vai de 1850 até 1970. É a fase do capitalismo financeiro e monopolista. O que isso significa? Que o capital industrial se uniu ao capital bancário, formando o chamado capitalismo financeiro. Então, o capitalismo industrial mais capitalismo que é gerado pelo sistema bancário, ele leva ao chamado capitalismo financeiro. O que vai gerar, em virtude da concorrência característica dessa segunda fase, o sistema de monopólios representados por trustes, cartéis e holdings. Não entraremos na questão conceitual, vocês já estudaram na geografia, já estudaram em outras oportunidades na história, e não é esse o objetivo da nossa aula. Importante atentar para que esse sistema de trustes, cartéis e holdings, eles representam justamente os monopólios e uma tentativa de evitar essa concorrência desenfreada nesse segundo momento do sistema capitalista. Quais são as características dessa segunda fase? Substituição da maquinofatura pela máquina elétrica. Temos aí a energia utilizada, que é elétrica, a matéria-prima, o petróleo e o aço, a indústria siderúrgica e petrolífera, farmacêutica, química e bélica, o meio de transporte, o avião e o automóvel, o meio de comunicação, telefone e televisão, e os países atingidos nessa segunda fase, Brasil, Rússia, Alemanha, Japão e Itália.
Temos aí algumas imagens que representam essas mudanças, especialmente as mudanças tecnológicas. Muito bem. Modelos produtivos que predominam nessa segunda fase são dois conceitos importantíssimos, aparecem em todas as provas, então achei importante recapitular. O modelo chamado Taylorismo e o modelo chamado Fordismo. O que temos no Taylorismo? A separação do trabalhador por tarefas e níveis hierárquicos, a racionalização da produção, o controle do tempo e o estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. A diferença em relação ao Fordismo: produção e consumo em massa, a extrema especialização do trabalhador, a rígida padronização da produção e a linha de montagem. Temos aí então dois modelos que visam justamente a racionalização da produção. A racionalização não, o aumento da produtividade, cada um com suas características específicas. Então é só um resumo breve para que vocês fiquem atentos a essas diferenças, já que esses dois conceitos eles vão aparecer em várias provas de vestibular, acho que em quase todas. Muito bem. Bem, então analisados esses antecedentes, vamos falar sobre a primeira Grande Depressão. Ao contrário do que talvez o seu imaginário te induza a pensar, a primeira crise capitalista não foi definitivamente a crise de 29. A primeira grande crise do sistema capitalista ocorre entre 1873 e 1793. Mas como assim? Então já no século XIX, desculpem, essa crise, o sistema capitalista já teria vivido sua grande crise? Sim. E essa grande crise, ela é gerada principalmente pela expansão da Revolução Industrial. Vamos analisar. Ela é uma crise, como todas as crises capitalistas, uma crise de excedentes, de produção de capital e de população. A solução para ela foi o que vimos em aulas anteriores, o imperialismo na Ásia, na África e na Oceania. Se o mercado europeu está saturado, é preciso buscar mercados extra-europeus. Portanto, a saída para a crise de 1870 foi o imperialismo. Vocês não podem esquecer disso. Bem, qual a intenção? Porque essa solução imperialista, ela vai solucionar a crise. Eu tenho exportação de mercadorias e importação de matéria-prima. Ou seja, eu vou exportar o produto industrial e importar a matéria-prima dessas regiões, Ásia, África e Oceania, para a produção industrial. Eu tenho exportação de capital, tanto na forma de investimento quanto na forma de empréstimo. Na forma de investimento nas áreas, que são as áreas coloniais, e na forma de empréstimo com juros para essas regiões dominadas. Tenho também a exportação de contingentes populacionais. Eu tenho um excesso de população na Europa que vai migrar para essas regiões, com o objetivo, muitas vezes e na maioria das vezes, de dominar a população dessas regiões dominadas. Do lado, onda de Sachs, que acontece em Nova York em 1873. Então, essa onda de Sachs, ela é um exemplo justamente dessa primeira grande crise do capitalismo. Vamos ver agora a segunda grande crise. Então, espero que tenha ficado claro. A primeira crise do capitalismo, a crise de 1873, a saída foi o imperialismo. Vamos agora para a segunda crise do capitalismo. A chamada Grande Depressão ou crise de 1929. Quais são os antecedentes dela? Então, recapitulando, séculos 19 e 20, com o liberalismo econômico, ou seja, é aquele conceito que a gente já estudou, a não intervenção do Estado na economia, a teoria aí, principalmente posta em prática de Adam Smith, né, mão invisível do mercado, lei da oferta e da procura, todo esse embasamento para o liberalismo econômico que vai prevalecer até 1929. Em 1914 e 18, a Primeira Guerra Mundial, que teria levado muitos países, especialmente os países europeus, a uma crise econômica fenomenal, né? Todos eles, especialmente os países perdedores da guerra, mas não só eles.
a mergulhar em uma crise econômica profunda. De 1918 a 1921, prestem bem atenção nisso, os Estados Unidos adotam uma política isolacionista. E isso vai levar a um aprofundamento da crise econômica dos países europeus. Os Estados Unidos simplesmente, nesse momento, eles não vão interferir nos assuntos europeus. De 1920 a 1932, os presidentes republicanos, o Warren, não sei falar nenhum nome. Presidente americano, o Warren, o Harding, Calvin Coolidge. Não vou falar, tá? Muito bem. Entre 1920 e 32, 3 presidentes americanos, eles são republicanos. E a política do Partido Republicano é justamente aquela que condiz com essa política isolacionista. De 21 a 29, há uma reconstrução da Europa. Os Estados Unidos abandonam a política isolacionista e há uma reconstrução da Europa com capital norte-americano. Essa reconstrução leva a uma diminuição das exportações dos Estados Unidos após esse período de reconstrução europeia. Então, prestem bem atenção. Com a reconstrução europeia, há uma diminuição de importação de produtos americanos. Então, os Estados Unidos passam a exportar menos. Com essa diminuição da exportação, o que vai acontecer? Eu tenho uma superprodução e subconsumo nos Estados Unidos. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem. Tem que lembrar que isso é consumo desde a Primeira Guerra Mundial, tem que falar isso. Já falei, ué. Aqui foi a primeira coisa que eu falei. Desculpa. Então, veja bem. Então, essa superprodução e esse subconsumo, eles são resultados da recuperação europeia, mas não só dela. Nós vamos entender isso externamente, sim, mas internamente eu tenho principalmente a questão do significado do American Way of Life. Se de um lado uma parcela da população é beneficiada, por outro, quem produz e a maioria dos operários não tem condições de adquirir o produto que produz. E isso leva então à superprodução. E tem também a especulação financeira nos Estados Unidos, principalmente com investimento na Bolsa de Valores, já que muitas empresas, nesse período de apogeu americano, pós-Primeira Guerra, essas empresas, elas têm suas ações supervalorizadas. E essa supervalorização gera especulação. Qualquer americano médio, ele comprava ações na Bolsa de Valores. E muitas vezes essas ações, elas não tinham um valor real. E por que elas não tinham um valor real? Porque essas empresas, elas adquiriram uma valorização artificial em virtude da Europa estar consumindo produtos norte-americanos em virtude da guerra. Com a recuperação europeia, houve essa recuperação, como já foi citado. Bem, qual que vai ser então a trajetória da economia norte-americana no século XX? Observem bem para que a gente tenha compreensão da crise. Em 1914, os Estados Unidos eram devedores dos países europeus. Olha bem, hein? Muito importante esse dado. Então, no início da guerra, os Estados Unidos deviam países como Inglaterra e França. De 14 a 18, os Estados Unidos financiam a Primeira Guerra e transformam-se em credores dos países europeus. Os Estados Unidos, a gente precisa relembrar aqui, os Estados Unidos só entram na guerra em 1917. Então, o que vai acontecer? Eles financiam, eles passam a emprestar dinheiro para os países em guerra. Eles passam a ser, portanto, os credores dos países europeus. E foi o único país que não teve território invadido. Estados Unidos, eles entram no final da guerra e não têm o território invadido em momento algum. Isso vai levar, então, a uma situação privilegiada por parte dos Estados Unidos. Como já dissemos, entre 1918 e 21, há uma política isolacionista. A economia norte-americana continua a crescer, não está em contato com os países europeus agora em crise econômica. Em 1921, os Estados Unidos voltam a investir economicamente na Europa. Então, eles passam, depois da guerra, percebendo a destruição dos países europeus,
eles passam a investir. Entre 20 e 29, justamente em virtude desse quadro, vai haver uma euforia econômica. Por quê? Parecia que a prosperidade ela era permanente, só que ela não é, porque ela é artificial. E por que ela é artificial? Porque ela só se deve à destruição da Europa. O fato dos Estados Unidos terem atuado como credores na guerra e agora venderem, exportarem produtos para uma Europa destruída pela guerra e ainda investir em capital na reconstrução, isso acaba levando a uma euforia, que é o American Way of Life, que é a essência de tudo que a gente vai falar aqui, que precisa ser bem compreendido. Então, a ideia de que essa sociedade de consumo, ela era a sociedade ideal. Então, é a família feliz, é o carro, é o relógio, são os bens de consumo que representam e simbolizam o sistema capitalista e que passam a ser o ícone de vida bem-sucedida. Então, eu tenho um estilo de vida americano que passa, inclusive, a ser exportado pelo mundo. E, em grande parte, ele ainda permanece no imaginário europeu e no imaginário mundial, em virtude do predomínio norte-americano nas relações econômicas e políticas até o mundo atual. Bem, em 1920, os Estados Unidos decretam a chamada Lei Seca, através da 18ª emenda. O que essa Lei Seca, ela dizia? Que fica proibido nos Estados Unidos o consumo de bebidas alcoólicas. Então, olha bem a relação da Lei Seca com o que acabamos de descrever sobre os antecedentes da crise de 29. A Lei Seca, ela explicita toda a hipocrisia da sociedade norte-americana. Então, a proibição da bebida alcoólica, ela tem muito a ver com essa mentalidade, a mentalidade da classe média norte-americana e do governo norte-americano, que passa a ditar regras morais, principalmente ligadas ao consumo de bebida alcoólica. E aí, um dado importantíssimo: nunca se bebeu tanto na história dos Estados Unidos quanto durante a Lei Seca. A Lei Seca, ela possibilitou o surgimento da máfia americana, de figuras como, por exemplo, Al Capone, o chefe da máfia americana, famoso até hoje, né? Acho que você pode nunca ter estudado história, que você vai saber quem foi Al Capone. Então, essa Lei Seca, ela explicita todas essas contradições da sociedade norte-americana. São vários os filmes que retratam esse período da Lei Seca. Um dos que eu mais gosto, que é um dos meus filmes prediletos, Era Uma Vez na América. Esse filme tem uma das cenas cinematográficas mais bonitas, pelo menos na minha opinião, que é a cena da menina, quem assistir vai identificar o que eu vou falar agora, de uma menina dançando e um garoto olhando pela fechadura. É uma cena de uma beleza, na minha opinião, única. Então, e não é o único filme, eu vou indicar alguns filmes aí no final da nossa aula, mas há uma profusão de filmes sobre a crise de 29 e sobre a Lei Seca, sobre a máfia americana. Vou deixar também indicação de um canal, que é um canal que aborda filmes, não só filmes norte-americanos, mas filmes de outros países, até mesmo filmes russos, sobre a crise mundial de 29, que não é só crise americana, né, já que ela vai atingir todo mundo. Bem, temos aí um incentivo nesse período, né, que antecede a crise de 29, um incentivo ao consumo, crédito fácil e a crença nessa prosperidade permanente. Tudo isso tem a ver, eu volto a insistir na questão do American Way of Life. Vende-se uma imagem de prosperidade absoluta, de consumo, de que o consumo é sinônimo de felicidade. Diferente de hoje? Claro que não, não é? A gente ainda continua associando consumo à felicidade. Não é à toa que estamos vivendo a pior crise do sistema capitalista. Bem, importante entender que dentro de todo esse quadro eu tenho aí a especulação financeira.
eu vou ler esse texto que eu acho que é muito importante para a gente compreender essa questão da especulação. Vale a pena a gente parar aqui e fazer essa leitura. Entre 1923 e 29, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desempregados de 4%. A produção de automóveis no país aumentou 33%. O número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10% e o faturamento do comércio quintuplicou. Por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. Durante a década de 20, os investimentos nas ações das empresas da Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações na Bolsa esperando que essas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultou na quebra da economia americana. A gente já havia explicado um pouco, né, na aula de hoje sobre o significado da especulação financeira. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Essa prosperidade econômica gerada durante a guerra nos Estados Unidos pela exportação para os países europeus, aliada à prosperidade pós-guerra com os países destruídos e a exportação, a continuação da exportação norte-americana, que leva ao crescimento das empresas nos Estados Unidos, a uma valorização das ações dessas empresas e, portanto, muitas pessoas, o cidadão comum, a investir na bolsa em virtude da valorização dessas empresas. Ou seja, eu tenho um capital não produtivo, eu simplesmente especulo com o capital. Esse é o sentido da especulação. Eu não vou investir na produção, mas na especulação. Quando a Europa se recupera e há uma diminuição das exportações, eu tenho aí a chave para a crise: superprodução com subconsumo, tanto externo quanto interno, porque o capitalismo só gera uma coisa, da mesma forma que ele gera o lucro: a miséria. É a grande questão do capitalismo. De um lado ele gera o lucro, a prosperidade, e de outro, as pessoas que produzem, na maioria das vezes, elas não têm condição de consumirem aquilo que produzem. Daí a gente dizer que o mote da crise de 29, ele é composto pela superprodução com subconsumo, associado ao liberalismo econômico, recuperação econômica da Europa. Muito bem. Finalizamos aqui a nossa aula. Na próxima aula vamos ver os efeitos dessa crise, as soluções encontradas pelo sistema para essa crise. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês.